livro de Jó. Eu acredito que você aprendeu muita coisa. Eu acredito que você deve ter tido uma visão diferente a respeito do livro de Jó. E hoje nós vamos entender o que Deus fez na vida de Jó. No finalzinho, depois que os seus amigos falaram com ele, depois que Jó passou por tudo aquilo, o que aconteceu com Jó? Talvez eu e você saibamos a história final de Jó. Mas tem tantas riquezas ali que podemos aprofundar e Deus falar conosco, não é verdade? Então acompanhe comigo, pegue a Bíblia ou pegue a sua revista, a revista da CPAD, Lições Bíblicas. Nós terminamos o livro de Jó e vamos entender a última lição. Você que tem a Bíblia, você pode abrir aí no livro de Jó, capítulo 42. E vamos aqui recapitular algumas coisas pelas quais falamos, não é verdade? Você deve estar lembrado, se você não lembra, eu vou aqui revisar algumas coisas. Nós falamos do livro de Jó, quando ele foi escrito, por quem foi escrito. Você sabia que o livro de Jó é lá datado da época de Gênesis, de Abraão, Isaac e Jacó, que ele é bem antigo? Que ele é um livro tipo poema, ele é um livro de história. Na realidade, ele é um livro onde que você pode ver o diabo planejando tudo em relação a Jó. Na lição 2, nós entendemos quem era Jó. Um homem de oração, um homem de família, um homem que fazia muitas coisas para Deus, que não deixava de orar, que era justo, íntegro e reto. E aí na lição 3, nós falamos da realidade de Jó e a realidade de Satanás. Você deve estar lembrado que o diabo, ele tentou provar a Jó. Assim também como talvez tenha provado na sua vida. Vamos reparar que tudo o que acontece no livro de Jó parece, pelo menos comigo, algo que acontece como uma experiência viva. Parece que eu leio o livro de Jó e eu estou lendo a minha vida. Talvez seja a sua. Talvez tem coisas acontecendo nas nossas vidas pelas quais nós não sabemos. E quando nós lemos o livro de Jó, nós entendemos que o diabo muitas vezes está por trás de muitas coisas. Não é verdade? Deus falou assim para o diabo: olha aí, meu servo Jó, íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. E o diabo falou: ah, é? Se ele é assim, é porque ele tem tudo. Tira de Jó, tira dele para ver se ele vai continuar te servindo, sim ou não. Na lição 4, depois que o diabo vem, nós entendemos o drama de Jó. Do que Jó passou, as doenças, o que ele perdeu. E aí já na lição 5, o lamento de Jó. Jó passando por sofrimentos, enfermidades. Jó perdeu tudo, queridos. Tudo. O que você tem perdido? O que você gostaria que Deus restaurasse na sua vida? Talvez a vida espiritual, talvez a vida material, eu não sei. Mas fique aqui que você vai ver o tanto que Deus tratou com Jó. Na lição 6, 7, 8, nós vimos que os amigos de Jó, aqueles que conheciam Jó, ao invés de ajudar a Jó, de consolar a Jó, eles fizeram foi derrubar mais a Jó. Imagine. Nós, às vezes, quando estamos passando por uma dificuldade, quando nós precisamos de uma mão amiga, quando nós precisamos dos nossos parentes, daqueles que nós achamos que vão nos ajudar, são justamente aqueles que nos atiram pedras, que nos julgam, que nos jogam lá embaixo. E foi assim com os amigos de Jó. Os amigos de Jó falaram que Jó estava tendo pecado, que Jó não confessava. Jó, confesse, você está pecando, você está passando por tudo isto pela mão de Deus, porque Deus está tratando contigo. Quantas vezes eu e você não ouvimos pessoas nos julgando, nos acusando, sem menos entender a nossa história, sem menos entender a nossa dor e o nosso sofrimento.
Quem está de fora começa a dar palpites e começam a falar coisas sem entendimento. Nós aprendemos sobre isto, que os amigos de Jó foram duros com ele. Nós entendemos na lição 10, 11, que a última defesa de Jó fala: eu preciso de um intercessor, eu preciso de alguém que me ajude, que fale por mim. Eliú então aparece como um dos 4 amigos, falando: Jó, você está sofrendo porque você está tendo uma correção, é uma prova. Domingo passado, Jesimiel falou quando Deus se revela ao homem. Quando Deus se revela a você, o que acontece? Pode vir um redemoinho, pode ter experiências. Quantas experiências eu e você não passamos com Deus quando Ele se revela a nós? Quando nós passamos a entender o nosso sofrimento. E hoje nós vamos estudar quando Deus restaura o justo. Vamos ler Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 12. Que lição maravilhosa. Preste bastante atenção. Ei, pegue sua Bíblia, abre o livro, vamos acompanhar. Fique atento. Diz o seguinte: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Será que podemos fazer essa oração? Será que podemos falar: Deus, eu reconheço que para o Senhor tudo é possível, nada pode ser impedido. No versículo 3 ele disse: tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. O versículo 5 diz o seguinte: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu mesmo me identifico muito com isto. Lia muita Bíblia, conhecia Deus apenas de falar, mas no momento que eu tive experiência com Deus, os meus olhos viram o Senhor. Foi assim que Jó disse. O versículo 6 ele disse: agora eu estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó se humilha. No versículo 7 ele continua: e depois que acabou de falar Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó vai orar por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a respeito, como Jó falou. No versículo 10, e é o mais lindo de todos. Ei, pregue este versículo. Grave este versículo no seu coração. Olha o que diz o versículo. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu tudo em dobro. Tudo em dobro do que antes ele tinha. O versículo 11 disse: todos os seus irmãos e irmãs, aquelas pessoas que antes, sabe, querido, não queriam nem saber de Jó, agora, e os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele.
Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O 12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 juntas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. O bastante para ver os seus netos, para ver os seus bisnetos. E morreu bem velho. Nós estávamos ouvindo aqui uma canção sobre sonhos. Talvez nessa pandemia muitas pessoas têm falado, é o meu fim. Será o que vai ser de mim amanhã? Será que eu não vou ver os meus netos? Será que o mundo realmente jaz no maligno? Mas será que eu não vou poder ter esperança? Será que eu não vou poder ter uma vida melhor? Uma vida no meu casamento feliz? Eu não vou ver o meu filho sadio? Olha o que Deus fez com Jó. Olha o que Deus fez com Jó. E o nosso texto áureo da lição é: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu tudo em dobro do que tinha antes. Ei, preste muita atenção aqui. O diabo pode tentar. Nós podemos cair 1, 2, mas o Senhor nos levantará 7 vezes e até mais. Tudo aquilo que o diabo nos roubou, seja a alegria, seja, a depressão, seja a doença, Deus, quando nós fazemos o que Jó fez, Deus pode restaurar a nossa vida de novo. Devemos acreditar, assim como Jó disse, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você acredita que Deus pode tudo? Você acredita que Deus pode restaurar? Você acredita que Deus pode transformar a sua vida, a minha vida? Que Deus pode fazer um avivamento? Que Deus pode trazer tudo novo? Eu acredito. Eu acredito. A verdade prática diz o seguinte: restauração minha e sua, do ser humano, não acontece, querido, na realidade ela acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus. Como é lindo isso. Como isso me mostra, sabe, querido, que Deus, Ele nos ama a ponto de nos restaurar das trevas, a ponto de nos tirar daquele cativeiro, daquela dor, por seu amor, por sua misericórdia. Não pelos meus atos, não pelos seus atos. Por mais esforço que nós façamos, nós não merecemos. E ainda sem merecer, Deus, por causa do seu amor, assim como Ele amou Jó, assim como Ele te ama, Ele pode te restaurar. Deus é misericordioso. Devemos clamar a misericórdia do Senhor todos os dias. Todos os dias, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Por causa do amor dele, ele te mantém vivo hoje. Você pode olhar, querido, o ano de 2020, a calamidade que foi. Você pode olhar agora, chegando em dezembro, chegando no finalzinho. Você pode olhar para trás e falar assim: até aqui, por causa do amor do Senhor, o Senhor me ajudou. Você pode dizer isto?
Você pode glorificar a Deus aí na sua casa e dizer: Deus, o mundo está um caos, mas o Senhor me guardou, o Senhor guardou a minha família, hoje eu tenho alimento em casa, hoje eu tenho saúde, hoje o Senhor, por causa do teu amor, o Senhor, eu posso olhar para trás e disse: até aqui, o Senhor me ajudou. Se não fosse o Senhor, querido, eu não estaria aqui. Poderia estar aí num leito de hospital, ou não teria vencido a Covid, ou como tantos outros aqui têm testemunhos. Não foi pelos meus atos, foi pelo amor do Senhor. O amor dele, ele nos ajuda, nos restaura, nos tira daquele lugar aonde nós estávamos. E faz tudo novo, tudo novo. Uma coisa que eu aprendo é: nós não merecemos, porque somos pecadores. Eu sou um pecador, sou falho, mas por causa do amor de Deus, o amor dele nos constrange e nos restaura. Mesmo sendo infiéis, Deus permaneceu fiel para contigo. Deus te guardou, Deus te restaura. Deus ainda pode fazer muito mais, além do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Não é verdade? Faz sentido, querido, sim ou não, que por causa do amor de Deus, nós estamos aqui finalizando o ano de 2020? Você está firme na igreja, você não desistiu de Deus, você continua firme, então por causa do amor de Deus, você pode dizer: eu venci o ano de 2020. Eu continuo firme. Eu continuo de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro tópico é a humilhação de Jó. Ei, preste atenção aqui. Jó só aprendeu uma coisa: que quando nós nos humilhamos, Deus vem e nos restaura. É na humilhação perante Deus, é reconhecendo quem nós somos, que Deus ele faz. Quando na realidade, quando nós dizemos assim: eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não tenho forças, aí é neste momento que Deus vai, te ajuda, te levanta. Jó se convenceu de que seus questionamentos eram injustos. Sabe o que nós percebemos aqui, e eu aprendo aqui, e você também pode aprender com isso? Quantas vezes eu e você, nós não questionamos Deus? Quantas vezes, assim como Jó, nós não chegamos perante Deus e falamos: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor está permitindo essa doença? Deus, por que o Senhor está permitindo essa doença nesse mundo? Deus, por que o Senhor está permitindo tantas crianças sofrer? Deus, por que o Senhor está permitindo passar pelaquilo que eu estou passando? Foi assim que Jó fez com Deus. Deus respondeu a Jó: quem somos nós para colocar Deus na parede e dizer: o Senhor tem que fazer assim ou assado, o Senhor tem que me tratar assim ou assado? Quem somos nós? Existe um versículo, querido, que diz: por que me fizeste assim? Por que me fizeste com o nariz torto? Ou por que me fizeste fraco? Quem somos nós para dizer para Deus, o Todo-Poderoso, quem é eu e você para colocar Deus na parede? Acaso aquilo, a criatura que é formada, poderá dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Jó fazia muitos questionamentos a Deus, queridos. E enquanto ele estava colocando Deus na parede, enquanto ele estava questionando Deus, enquanto ele estava pedindo a Deus, sabe, enquanto ele estava falando: Deus, o Senhor tem que me tratar assim ou assado, Deus não agia. Enquanto nós batermos de frente com Deus, Ele vai ficar só esperando nos humilharmos e colocarmos diante do Senhor. Quando nos humilhamos, quando nós aceitamos, quando nós nos sujeitamos diante da graça do Senhor,
nós passamos a entender que tudo tem um propósito. Há um propósito para tudo debaixo dos céus. E o Senhor não perdeu o controle da sua e da minha vida. Então o que nós temos que fazer é agradecer e glorificar o nome de Deus. E dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa e perfeita e agradável. Porque o Senhor sabe o que faz. Eu não posso dizer: Senhor, eu quero uma igreja assim. Ou Senhor, eu quero uma vida assim, o assado. Eu tenho que entender que Deus, Ele nos ama de uma forma tão grande, que quando nós nos humilhamos, Ele vem e nos restaura. Então o primeiro tópico é a humilhação de Jó. Humilhe-se, humilhe-se, faça como Jó, humilhe-se diante de Deus. Queridos, nesses últimos dias eu tenho percebido pessoas tão cheias de si, não é verdade? Pessoas que acham que sabem de tudo, pessoas que estão levando as suas vidas por si mesmas. Eu consigo, eu posso, eu sou independente, eu não dependo de pastor, eu não dependo de igreja, eu não dependo de ninguém. E as pessoas, elas estão convencidas no seu próprio pecado, no seu próprio ego, em achar que podem tudo. A partir do momento que nós achamos que não podemos nada, que nós nos humilhamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. É momento de nos humilharmos. É do momento de voltarmos para o Senhor com o nosso coração quebrantado, com o nosso ego destruído, com as nossas forças, ainda que tentando ser fortes, nós nos mostramos fracos perante o Senhor. Faz sentido? Nós devemos chegar na igreja e dizer: Deus, ajude. Querido, pessoas às vezes estão na igreja, elas não sentem a presença do Senhor, elas estão com o coração cheio de ira, elas estão com o coração cheio de ego, elas não são capazes de se humilhar diante do Senhor. É momento de humilharmos. Faz sentido? Faz sentido que eu e você devemos, nesses últimos dias, chegar e dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, estou fraco e dependo do Senhor. Eu não sou nada. No tópico 2, Jó, depois de entender que ele precisa ser humilhado, que ele precisa humilhar perante do Senhor, que ele precisa quebrar o seu ego, sabe o que acontece? Ele agora vem com reverência e submissão. Jó agora exclama: bem sei que tudo podes. Queridos, será que você pode dizer isto para Deus? Será que você e eu podemos falar assim hoje? Bem, eu sei que tudo podes. Eu vou repetir. Bem, eu sei que tudo podes. Bem, eu sei que tudo podes. Você pode repetir isso aí na sua casa? Você pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu me humilho e entendo que o Senhor pode. Pode o quê, querido? Deus pode salvar aquele que está perdido. Deus pode restaurar aquele que está caído. Deus pode. Deus ainda é e sempre foi poderoso. Deus pode mudar a minha e a sua vida. Deus pode restaurar a igreja. Deus pode, querido, trazer um avivamento. Deus pode trazer a alegria de novo. Deus pode fazer você sorrir novamente. Sim ou não? Quando nós passamos a olhar a Deus como sendo Ele o controlador da minha e da sua vida, eu entendo que
Deus pode. A atitude de Jó agora é como reverência, ele se humilha, ele se submete à vontade de Deus. Jó demonstra ver, querido, não ver mais injustiça. Sabe, queridos, muitas vezes estamos na igreja, em vários lugares, falando que Deus é injusto. Muitas vezes estamos falando, Deus, o Senhor não poderia ter feito isto comigo. O Senhor não poderia ter levado o meu pai e a minha mãe. O Senhor não poderia ter deixado isso acontecer comigo. Por que que o Senhor fez isso comigo, Deus? O Senhor não poderia ter deixado acontecer o que está acontecendo no mundo hoje. Será que eu e você já colocamos Deus na parede? Jó fez isso. Mas no momento que Jó se humilhou, Jó falou assim, eu sei que tudo podes, o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle da doença, o Senhor está no controle do casamento, o Senhor está no controle da igreja, Ele é o cabeça, o Senhor está no controle da tua e da minha vida. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus em tudo que Ele faz porque Ele tem um propósito, é para nos ensinar, é para fazer com que nós possamos crescer. Eu sei que tudo podes. Foi assim que Jó fez. Quando ele começou a dizer, agora os meus olhos te veem e eu percebo que o Senhor não perdeu o controle de nada da minha vida, que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Por isso eu te louvo e engrandeço o teu nome. Será que temos reverência e submissão a Deus e podemos falar, Deus, faça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é o melhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos é faça como Jó, humilhe-se diante de Deus, entenda que Ele não perdeu o controle de nada. A segunda coisa é submeta-se. Submeta-se irreverente a Deus, se humilhe e primeiramente entenda que a vontade de Deus é perfeita. Deus não perdeu o controle de 2020. Nada está fora dos seus planos. 2020 ainda não acabou. Uma nova história Deus pode escrever. Para mim e para ti. É fato que a Bíblia diz que nos últimos dias teremos dias difíceis. Mas Deus sabe o que faz. E por que faz. E como faz. O diabo, ele não tem controle. Deus tem controle. Deus pode mudar um viciado. Deus pode mudar uma pessoa que está alcoólatra. Deus pode mudar uma vida de uma pessoa que se humilha e que se diante de Deus fala, Deus, eu preciso de você. Deus pode. Precisamos humilhar. Precisamos submeter e entender. E Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. A terceira coisa que Jó aprende aqui e que nós precisamos aprender é que Jó teve uma experiência viva com Deus. Agora a atitude de Jó, humilde, é um reflexo de experiência. Quando nós temos experiências, preste atenção. Quando nós temos experiência com Deus, sabe o que acontece? Olha, nós renunciamos àquilo que nós achamos o que é certo ou errado, os achismos. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós confessamos o nosso pecado. Eu tenho, querido, por mim, que quando eu estou orando, eu começo a me quebrantar, Deus começa a mostrar as minhas misérias, eu começo a confessar os meus erros. Agora, quando nós não temos experiência com Deus, nós continuamos com o coração cheio de ego, cheio de orgulho. É momento de humilharmos, de orarmos e renunciar àquilo que a gente acha que é certo ou errado. Porque muitas vezes nós queremos ser Deus. Muitas vezes nós queremos dizer, Deus, o Senhor tem que fazer assim ou assado com a minha vida.
Quem somos nós? Quem somos nós? Quando nós temos experiência com Deus, nós rejeitamos o nosso orgulho, o meu ego, tudo aquilo que eu acho. Uma experiência com Deus, querido, não é simplesmente saber. Eu não tenho que saber a palavra. Eu muitas vezes li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se eu não entender e não praticar a palavra, de nada adianta. Sejamos praticantes, sejamos um crente ativo. Faz sentido? Faz sentido. Experiência com Deus gera humildade. Humildade. Precisamos ser crentes humildes e mansos, porque os humildes e mansos pertencem ao reino. Quando temos experiência com Deus, nós quebramos a religiosidade. Quero aqui contar um pouco de mim. Quando eu era de uma igreja tradicional, eu conhecia muitas tradições, doutrinas, vestimentas, e eu conhecia Deus, eu lia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas eu não tinha uma experiência com Deus. Quantas vezes eu não ia à igreja para que as pessoas pudessem me ver que eu estava à igreja? Quantas vezes eu, querido, não ia numa oração, porque era uma obrigação ir em uma oração. Quantas vezes numa igreja tradicional, eu não tinha ritos e mitos e costumes, achando que aquilo ali me aproximaria mais de Deus. Passei muito tempo dentro de uma igreja, sendo um religioso e não um cristão. Batendo ponto. Mas a partir do momento que eu, não quero dizer isso que você precisa mudar de igreja, mas a partir do momento que eu tive uma experiência de ir para uma igreja para essa pela qual eu estou, que eu passei pelo encontro, os meus olhos agora viram, e eu sabia Deus não só de falar, eu tive uma experiência com Deus. Muitas vezes tem pessoas que ficam falando, aquele ali está no reteté, aquilo ali é da carne, mas nem passou por uma experiência com Deus. Muitas vezes a pessoa está reclamando de um outro que está tendo uma experiência com Deus, e ele está na sua tradição, na sua religião. Faz sentido ou não? Só quem tem experiência com Deus sabe o que é viver uma experiência com Deus. Daqueles momentos onde você fala, eu não quero sair daqui mais. Quando nós quebramos, quando nós temos uma experiência com Deus, todo o nosso achismo, todo o nosso ego, tudo aquilo que a gente acha que é certo ou errado, quebra-se. E nós passamos a renunciar a nós mesmos. E a humilharmos de Deus. A restauração acontece quando nós nos humilhamos diante de Deus. Foi assim que Jó fez. E reconhecemos quem somos. A primeira coisa que nós aprendemos nesse tópico é: humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus, é da sua vontade. E Deus pode te restaurar. A humilhação de Jó restaurou em humildade, reverência, submissão, experiência. Você que está aí comentando, você pode dizer que você teve uma experiência com Deus? Você teve uma experiência com Deus? Você quer continuar tendo essa experiência com Deus? Quando eu estava numa igreja muito tradicional. E eu era líder, queridos. Eu era líder da escola dominical, eu dava aulas. Eu sentava no púlpito, eu fazia teatros, eu fazia muita coisa para Deus.
por pura tradição e religião. Até o momento eu não tinha uma experiência com Deus. Quando o meu pastor líder chegou e falou, olha, todos os líderes vão passar por um encontro. O primeiro a criticar foi eu. Eu disse, como que uma igreja tradicional vai poder passar por um encontro? Encontro com Deus eu tenho todos os dias, eu não preciso ir para uma chácara, eu não preciso ir 3 dias para ter um encontro com Deus. Eu já sou crente, eu já sou evangélico, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Esse pastor está doido, por que ele está querendo que a gente vá para o encontro? Ainda mais numa igreja diferente da qual nós pertencemos. Como que uma igreja pela qual nós estamos, vamos ir por um encontro numa outra igreja? Comecei a ler a respeito do encontro, na internet. Muita gente falando mal. E eu comecei a fechar o meu coração e falar, eu não vou. Por que eu vou para um encontro se eu já tenho uma experiência, se eu já tenho um encontro com Deus? Eu não preciso ir para um lugar para ter um encontro com Deus. Meu coração muito duro, muito duro, muito duro. Até que o pastor insistindo para que todos os líderes passassem pelo encontro, ainda que fosse uma igreja diferente. Por respeito e também por curiosidade, eu aceitei o convite. Mas por curiosidade, eu falei, eu vou lá, porque eu já sei de tudo, quero ver o que esse povo faz lá. E eu já tinha em torno de 10 anos de cristão. E fui para o encontro. Eu e todos os líderes dessa igreja tradicional. Quando chegamos lá, palavras e mais palavras. E o meu coração muito duro. E eu falando, o que esse povo está falando aí? E eu tranquei os meus ouvidos e tranquei o meu coração. E eu falava, eu não preciso estar aqui. Por que eu estou aqui? Para quê? O que eu vou fazer aqui? Eu já conheço Deus. Eu não preciso passar por um encontro. Eu sou líder de escola, eu dou aulas, eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus, eu sou evangélico há muito tempo. Não preciso estar neste encontro. No primeiro dia, Peniel e eu duro. Muito duro. No segundo dia, mais palavras e eu ainda com o coração duro. E eu já te conto esse final dessa história. Nós vamos entrar aqui no tópico 2. Mais para frente eu vou te contar o que aconteceu comigo ali no encontro. Assim como Deus restaurou a minha vida, eu tive essa experiência com Deus, você também pode ter. No tópico 2, Jó começa a interceder pelos seus amigos. Milene falando, né? Simples, sempre na presença de Deus. Deus é bom o tempo todo. Você pode dizer isso, querido? Deus é bom o tempo todo. No tópico 2, nós percebemos que Deus, ele se ira com Elifaz. O Senhor diz a Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Sabe por quê? Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Muitas pessoas falando em nome de Deus. Muitas pessoas falando que Deus é assim, que Deus é assado, sem ter uma experiência com Deus. Elifaz, Zofar e vários amigos de Jó falavam muito a respeito de Deus, mas eles tinham experiência com Deus? Sim ou não? Quantas pessoas hoje não estão aí na internet da vida fazendo opiniões próprias? Quantas pessoas não têm falado em nome de Deus para a tua vida, a respeito da tua vida? Quantas pessoas não têm falado em nome de Deus que você está em pecado? Quantas pessoas não têm falado em nome de Deus que você vai para o inferno, que você é isso ou que aquilo? Quantas pessoas não têm falado em nome de Deus um monte de coisas sem conhecer a Deus? Falar é fácil. Quantas pessoas não falam e não praticam o que falam? Quantas pessoas não falam que você tem que ter um casamento feliz se o casamento dela está arruinado?
Quantos coaching da vida, pessoas que vão falar que você, inclusive, tem que ser rico e próspero, se elas são pobres e elas estão ganhando dinheiro às suas custas. Quantas pessoas falando coisas pelas quais elas mesmas não vivenciaram. Sábado passado, eu fiquei em torno de 3 horas conversando com meu vizinho, evangelizando ele. E uma pergunta que ele me fez: você já foi um alcoólatra ou uma pessoa viciada para poder me dar conselho? Quantas pessoas, queridos, hoje não estão falando coisas pelas quais nem passaram por isto. Por isso, às vezes, eu vejo quanto que a gente aprende com Jó. Quantos amigos de Jó não chegaram falando para Jó um monte de coisas, mas não estavam passando a dor que Jó passava. Quantas pessoas não estão tentando te ajudar, mas elas mesmas estão arruinadas e destruídas. Experiência com Deus. Experiência com Deus. Não adianta, querido, eu falar de algo pela qual eu não vivenciei. Não adianta eu aqui falar de algo que eu não superei aquilo. Precisamos ter experiência com Deus. Cuidado, porque Deus ele pode pesar a mão no sentido de que se nós, eu e você estivermos falando algo a respeito de Deus que não é a verdade, porque Deus se irou com ele faz, porque ele estava falando no nome de Deus, sendo que ele mesmo não conhecia e não tinha experiência com Deus. Quantas pessoas não estão em casa, na internet ou em vários lugares, pegando um versículo isolado e falando em nome de Deus, sendo que nem conhece desse Deus pelas quais elas falam. Não adianta eu pregar se eu não vivo o Evangelho. Não adianta eu dizer algo se eu não conheço aquilo que realmente Deus quer. Devemos ter cuidado em falar que Deus disse isso, Deus disse aquilo, sem termos a certeza que é isto que Deus quer. Jesus mesmo disse que os fariseus hipócritas estavam fechando as portas dos céus, porque eles colocavam pesos na vida das pessoas, porque eles mesmos não praticavam aquilo que eles exigiam da população. É interessante, né? Você fala que o outro tem que orar, mas será que você ora? Você fala que o outro tem que ir para a igreja, mas será que você vai? Você fala que o outro precisa jejuar, mas será que você jejua? Cuidado. Nós não podemos, querido, dizer algo, falar algo sem ter praticado, sem sabermos se é aquilo que Deus quer ou não. Faz sentido? Sim ou não? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que falam, mas não praticam? Pessoas que dizem, palavras são ventos vazios. As ações falam muito mais do que palavras. As ações, elas gritam. As palavras, elas silenciam se as ações foram contrárias. Ações valem muito mais. Do que adianta dizer se eu amo, se eu não pratico o amor? Do que adianta eu dizer que eu amo o meu irmão, se meu irmão está passando por necessidade e dificuldade e eu não o ajudo? Falar é fácil. Praticar é o que precisamos. Então, os amigos de Jó, eles pecaram nisso. Eles exaltaram a justiça de Deus, falaram que Deus julga, que Deus isso, que Deus aquilo, mas esqueceram que Deus, Ele é amor, Ele é misericordioso. Quantas pessoas, querido, não estão aí falando para um drogado, para um viciado, que ele vai para o inferno, mas esquece que Deus os ama tanto, que Deus quer tirar eles daquele lugar. Quantas pessoas não estão falando aí, você é um pecador, você não vale nada, você é um vagabundo, você é isso, aquilo.
seu viciado, mas não falam, querido, que Deus o ama, que Deus o quer tirar daquilo ali, que Ele pode ajudar. As pessoas hoje, querido, estão cheias de críticas, mas tão poucas de amor. Amemos mais, pratiquemos mais e falemos menos. Vamos amar mais. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar pelo aquilo que nós falamos e não praticamos. Então, sabe o que Jó faz? Jó ora. A oração de Jó. Deus dirige-se ao amigo de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Querido, olha aqui o tanto que é lindo. Mesmo Jó sendo atacado pelos seus amigos, pelos aqueles que ele mais queria ajuda, Jó vai lá e ora pelos seus amigos. Deus queria mostrar para Jó que ele precisava se humilhar, ter reverência, e agora ele não tinha que ter um espírito de vingança. Quantas vezes talvez nós não fazemos assim: aquele ali me feriu, eu vou ferir ele também. Aquele ali pisou no meu pé, eu vou pisar no pé dele também. Aquele ali me destruiu, eu vou destruir ele também. Não é assim que Deus nos ensina. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. A luta está grande, pessoas estão te caluniando, ore por ele. Ore pelo seu pastor, ore pelas pessoas, querido, que estão orando por você também. Você, ao invés de falar mal das pessoas, nós, ao invés de criticarmos, vamos orar. Ore pelos governantes. Jó fez isso. Ore pelo seu chefe. Muitas vezes falamos mal do chefe, falamos que ele está nos destruindo, mas será que nós estamos orando? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazermos? Devemos orar e não ter vingança. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não devemos tratar com vingança aqueles que nos atacam, aquele que nos atira pedra. Devemos orar. No tópico 3, nós vamos entender a restauração de Jó. E já aqui, agora há pouco, eu já vou falar como Deus me restaurou desta experiência no encontro com Deus. Primeiro, nós aprendemos até aqui, Jó se humilhou. Jó não questionava Deus, não perguntava por que Deus estava fazendo isto ou aquilo. Segundo, Jó se submeteu à vontade de Deus. Terceiro, Jó orou. Terceiro, Jó teve uma experiência viva com Deus. Depois que Jó passou por este processo, ele se humilha, ele se submete a Deus e ele ora, ele tem uma experiência com Deus. A partir do momento que ele pode dizer: bem, eu sei que tudo podes. A partir do momento que ele pode dizer: agora os meus olhos te vejam. Agora Deus vem restaurar Jó. Lembre-se, querido, foram 7 anos. 7 anos de fome, 7 anos de doença, 7 anos sozinho, 7 anos sendo atacado. Foi um mês, não foi um ano de 2020. Não foram poucos dias, não foram meses, foram 7 anos que Jó estava passando por um vale, sem entender o que estava acontecendo com ele. Até que, quando muito insistindo, ele se humilhou, se submeteu a Deus, teve uma experiência com Deus. Aí Deus veio e restaurou. Muitas vezes queremos que Deus nos restaure sem ao menos termos passado pelo aprendizado de Deus. Muitas vezes queremos que uma vida nova, queremos algo novo, queremos ter novos sonhos sem ao menos conhecer Deus. Muitas vezes queremos um avivamento sem orar. Muitas vezes queremos uma igreja cheia sem buscar. Muitas vezes queremos coisas de Deus sem experimentar Deus. Faz sentido?
Eu preciso ver e conhecer e ter experiência com Deus. Neste momento da restauração moral e espiritual com Deus, sabe o que acontece? A restauração de Jó acontece em vários segmentos. Primeiramente, de forma moral. Deus vem e eleva o status quo de Jó. A sociedade que antes recriminava Jó, Deus agora coloca Jó lá no alto. Aquelas pessoas que antes recriminavam Jó, que destruía Jó, que falava que Jó tinha pecado, Deus agora coloca ele num lugar de status. Para que todos vejam que não é por Jó, mas é pelo amor e misericórdia de Deus. Quantas vezes talvez pessoas não viram você e eu chorando no canto? E quantas vezes pessoas não falavam assim, aquele ali não vai vencer, aquele ali não vai conseguir nada. Mas Deus, querido, quando você se humilha diante de Deus, Deus te coloca lá no alto. Eu já contei isso aqui. Quantas vezes as pessoas não me chamavam de burro. Quantas vezes o meu chefe, a minha diretora, não chegava e falava assim, você não sabe nada, você não vai vencer na vida. Me xingava, falava tantas coisas, mas eu me humilhava diante de Deus. Um dia ela falou para mim assim, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Você nunca vai conseguir nada. Você não sabe falar direito. Quem é você? Uma promotora de justiça fazia isso comigo. Mas me humilhava diante de Deus. Foi até, queridos, que um dia eu me humilhando e buscando Deus, não por mim mesmo, mas pelo amor e pela misericórdia do Senhor. O Senhor me fez com que eu formasse, o Senhor me fez com que eu buscasse um MBA, um pós-doutorado, muitos cursos. Até que um dia eu falei, o convite vai para ela, para que ela pudesse me ver me formando. Para que ela pudesse ver, sabe aquela pessoa que você um dia disse que não seria nada? Olha o que Deus fez comigo. Sabe aquela pessoa que um dia se disse que você não ia vencer o alcoolismo? Olha o que Deus fez com você. Sabe aquela pessoa que um dia disse que você não ia vencer este pecado, assim como o diabo disse? Olha o que Deus fez com você. É por você, é por mim. É pelo amor e pela misericórdia. Deus agora restaura Jó, para que todos vejam a graça de Deus em cima de Jó, a graça de Deus na vida de Jó, a vida espiritual. Sabe aquelas pessoas que um dia disse para você que você nunca ia estar no louvor, que você nunca ia exercer um ministério? Deus pode restaurar a sua vida espiritual. Deus pode restaurar a sua vida espiritual, te levantar diácono, te levantar presbítero, te levantar para ir às nações. Bem, eu sei que tudo podes. Sabe, querido, tantas vezes o diabo disse, você mesmo talvez disse, eu não posso, mas Deus vem te dizer agora, bem, eu sei que tudo podes. Deus vem te dizer agora que Ele pode. Ele pode te restaurar. As bênçãos recebidas devem ser vistas, sabe? Como uma restauração. Não como uma retribuição. Deus, Ele não retribui. Deus, Ele restaura. Ainda que eu tente, ainda que com as minhas próprias forças, querido, eu posso fazer várias coisas, eu ainda não vou conseguir receber o favor de Deus. É pela graça dele, é pelo amor dele, é pela misericórdia dele. Deus agora restaura Jó moralmente e espiritualmente. Agora Deus restaura Jó socialmente e materialmente. Agora todos veem a graça. Muitas pessoas olham para Jó. Jó estava ali caído, Jó estava doente, Jó estava enfermo, Jó tinha perdido família. Olha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque Jó não podia, mas Deus pôde. Olha o que Deus fez agora com Jó. Sabe, queridos, estamos vivendo dias aonde que a sociedade, o mundo, está querendo olhar a igreja como luz no meio das trevas. As pessoas querem olhar em você e ver o que Deus fez no seu casamento.
As pessoas querem olhar em você como cristão e ver o que Deus fez em você como um profissional justo e íntegro. As pessoas querem ver em você como um crente, aquele que não desiste, aquele que Deus restaurou. As pessoas querem ver em você aquele que Deus te livrou do alcoolismo, das drogas, do pecado. O mundo clama por santidade na vida dos cristãos. O mundo, querido, as pessoas ao nosso redor quer ver em nós a manifestação de Deus. As pessoas querem ver em você exercendo um ministério e não desistindo. As pessoas querem olhar em você e falar: quem é aquele? Aquele ali estava destruído, aquele ali estava alcoólatra, aquele ali estava, ele não podia. Olha o que Deus fez com ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A restauração de Jó se deu espiritualmente, materialmente, socialmente. Deus restaurou tudo. Deus pode restaurar a sua vida material, porque Deus, ele é amor e misericórdia. Deus pode restaurar a sua vida social. Deus pode restaurar a sua vida espiritual. Deus pode te levantar. Eu tenho aqui, querido, algumas pessoas que antes eram destruídas, que as pessoas olhavam para elas, aquela ali, como pode? Hoje ela canta na igreja. Aquela ali estava destruída nas drogas. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Essa pessoa agora está transformada. Muitas pessoas passaram por transformações e têm testemunhos, queridos. Testemunhos, testemunhos, testemunhos. Será que você pode testemunhar o que Deus fez por você? Será que você pode testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida? Será que você pode dizer: o Senhor fez por mim. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou o meu cativeiro. Antes eu era assim, agora Deus me restaurou. Pessoas, querido, que antes estavam totalmente destruídas no seu casamento, totalmente destruída, Deus agora limpa tudo, Deus agora muda. Queridos, tem um testemunho do Senhor. Nem sei se eu posso dizer aqui, mas eu não vou falar o nome dele, que ele estava no encontro, muitas pessoas passaram por isso, lembram? Eles chegavam lá destruídas, com a pele totalmente, mal feita, com os cabelos estranhos, barbas estranhas. A droga tinha acabado com aquela pessoa, o diabo tinha destruído tanto a vida daquela pessoa. Depois que ela passou por um processo, se humilhou, se quebrantou, passou por um processo de libertação. Quando você olha essa pessoa, você fala: não é a mesma pessoa. Não é possível. Eu vi essa pessoa que ele não falava assim, parece que ele ficou 20 anos mais novos. Parece que ele ficou muitos anos mais novos. Não é a mesma pessoa. Olha o amor e a graça de Deus. Foram pelos atos dele? Foi pelo amor. Olha o que Deus faz. Deus tira a pessoa lá do lamaçal e traz de novo, faz de novo, aquece de novo e revigora. Pessoas que antes viviam na vida, drogada, homossexuais, hoje pregam a palavra de Deus. Pessoas que viviam uma vida promíscua, hoje são libertas. Isso se chama graça. Isso se chama graça. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus fez com Jó. Jó estava destruído, Jó estava totalmente abatido. Deus foi lá, levantou Jó e restaurou a vida de Jó e trouxe tudo em dobro. Bem, eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem, eu sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando eu estava nesse encontro com Deus, para finalizar aqui, o meu coração duro, a minha religiosidade,
tudo aquilo, aquela roupa comprida. Não que você não deva usar, mas eu me travestia de religião. E meu coração duro, duro. Quando chegou no último dia, no batismo com o Espírito Santo, eu ainda com o coração duro. Nada, querido, eu falava, isso eu já sei, eu não preciso disso. Ah, queridos, Deus veio e falou assim: quem você acha que você é? O que você acha que você sabe? O que você acha que você sabe a meu respeito? Deus me quebrou, de tal forma que eu ajoelhei no chão e comecei a chorar, chorar, e Deus foi manifestando a graça dele. Eu lembro até hoje, querido, isso foi no ano de 2000. Um rapaz chegou em mim, colocou um óleo sobre a minha cabeça, e eu nunca lembro, nunca esqueço o que ele disse sobre Josué: eu te escolhi, eu te levanto, eu te faço forte. E aquele óleo foi descendo sobre mim, querido, e Deus foi me transformando. E tudo aquilo que eu achava que sabia, toda aquela experiência que eu achava que eu tinha, agora era outra. Agora os meus olhos podiam ver a Deus. Naquele encontro com Deus, eu realmente sabia quem era Deus. Eu comecei, querido, vivenciar a Deus de uma forma como nunca. Naquele encontro com Deus, Deus me transformou. Deus primeiro fez com que eu me humilhasse. Deus primeiro fez com que eu me submetesse. Deus primeiro fez com que eu entendesse. Aí Deus falou assim: eu quero que você tenha uma experiência comigo. Não só pelo que você ouve, não só pelo aquilo que você pratica, mas eu quero que você me veja, eu quero que você me sinta, eu quero que você esteja comigo. Eu lembro que nesse dia, quando eu saí do encontro, ainda de noite eu ajoelhei no chão, no asfalto, as pessoas poderiam me olhar e falar: aquele ali está doido. Mas eu estava tendo uma experiência com Deus. Eu não parava de sorrir, eu não parava de me alegrar, porque aquela chama ardia em mim. E até hoje, dia após dia, eu tenho uma experiência com Deus. Cada dia a gente vai aprendendo que aquilo que a gente passou não era nada diante daquilo que Deus está mostrando para nós dia após dia. Quando eu passei a trabalhar no encontro, a experiência com Deus foi outra. Depois, em outro encontro, a experiência com Deus foi outra. Deus quer ter um encontro contigo. Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer mudar. Assim, Ele quer nos salvar. E, querido, a salvação não é por obras. Não é por aquilo que eu pratico, mas é pelo aquilo que eu me submeto a Deus. E entendo o seu amor. Deus é amoroso. Deus pode nos restaurar. O que nós finalizamos esta lição aqui, que nem sempre os ímpios são punidos. Nem sempre os justos são recompensados. Deus não nos prova porque deseja nos punir. Deus nos ama. Deus te ama. Jó provou que o diabo estava errado, que Deus esteve sempre certo. Você pode provar na sua vida, querido, que o diabo está errado, que ele não tem poder sobre a sua vida, que Deus te ama, Deus te liberta, Deus te cura. Deus te ama, querido, de tal forma que Ele não quer ver você sofrimento. Você acha que tem prazer em Deus te ver sofrendo? Ele permite o sofrimento para que você e eu cresçamos. Você acha que Deus quer te ver caído no chão? Você acha, querido, que Deus não quer te levantar, te ajudar? Você acha que até quando você vai estar assim? Hoje é o dia. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia de olhar para Deus e falar: Senhor, eu me submeto a Ti. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que eu quero ter experiência com o Senhor. Finalizo aqui, querido, agradecendo
por todos esses momentos que você e eu passamos juntos aqui. E você também, mesmo na sua dificuldade, veio aqui na igreja, colocou máscara, álcool gel. Finalizo aqui dizendo que nós aprendemos muita coisa com Jó. Que às vezes nós achamos que o livro de Jó é só o começo e o fim. Tem tantas riquezas. Finalizo aqui dizendo, querido, que mais do que falar, nós devemos praticar aquilo que nós estamos aqui aprendendo. Finalizo aqui dizendo que a prática comece agora a exercer a humildade. A prática comece agora exercendo o amor. Mais do que falar amor, mais do que falar de amor, ame. Finalizo aqui dizendo, querido, que mais do que dizer ou falar sobre Deus, vamos ter uma experiência viva com Deus. Finalizo aqui dizendo que 2020 ainda não acabou. Faltam poucos dias. Deus te ama de tal forma que Ele pode te tirar da onde você está. Deus te ama de tal forma que ainda fraco, Ele quer te fortalecer. Deus te ama de tal forma que Ele pode dizer, a sua vida ainda não está por fim. É só o começo daquilo que eu tenho para você. Finalizo aqui dizendo que experiência com Deus é tudo. Prática é tudo. Pratique tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. Comece hoje. Hoje nós temos um culto maravilhoso. Volte a sonhar. Volte a acreditar em Deus. Finalizo aqui dizendo, grave este versículo e exercite este versículo. Bem, eu sei que tudo podes. Que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja contigo. Senhor, eu coloco os teus filhos agora na tua presença. Que eles possam voltar a sonhar. Que eles possam ter uma experiência contigo. Um momento diferente contigo. Um momento deles entender, ó Pai, quem tu és. Assim como o Senhor mudou a minha vida. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor te ama tanto, querido. Talvez você está em casa hoje falando, Senhor, eu não consigo. E Ele está te dizendo hoje, filho meu, humilhe-se diante da minha presença. Eu tenho algo novo. Eu posso te mudar. Deixa eu te ajudar. Senhor, ajude essas pessoas. Que nós possamos praticar o amor. Derrame, Pai, da tua graça. Te agradeço, Senhor, por ter até aqui o Senhor ter me ajudado e ajudado os teus filhos. Terminamos uma lição aprendendo que, mais do que falar, o Senhor tem falado conosco. Mas, Pai, do que ler, o Senhor quer uma experiência contigo. O Senhor, meu Deus, fez tanto por Jó, e o Senhor está fazendo conosco. Eu te louvo e te agradeço. Abençoa os teus filhos conforme a tua vontade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por tudo que tens feito. Em tudo, Jesus. Fique com Deus. E até a próxima série que estamos preparando para você. Meu muito obrigado. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória.